RFI Convida. Com 50,4% dos votos, Gustavo Petro foi eleito o primeiro presidente de esquerda da Colômbia. Em sua terceira tentativa, Petro vai governar um país cindido pela pobreza e pela violência. Conversamos sobre os desafios de Petro com Roberto Goulart Menezes, professor da UNB. Bom dia, Roberto. Em uma disputa bastante apertada, Petro levou a presidência. O que a gente pode esperar desse governo na Colômbia? Bom dia, Cristiane. Um prazer falar com vocês. Ah, é uma novidade política na Colômbia, claro, a eleição de um presidente de esquerda. Gustavo Petro tem um desafio agora grande, né? Claro, no seu governo, porque as expectativas são muitas. Em primeiro lugar, como você bem apontou, né, no início, os desafios que a Colômbia tem nesse momento são a desigualdade, o custo de vida e o desemprego, por um lado, e, por outro lado, é consolidar o processo de paz para que o país, né, a Colômbia, possa virar essa página e, com isso, se concentrar exatamente no desenvolvimento do país, no crescimento econômico e, claro, na promoção do bem-estar da população. Mas o governo do Petros enfrentará certamente a resistência das forças políticas tradicionais que seguem fortemente representadas no Congresso. É sobre isso que eu queria falar. Durante a campanha, ele apresentou projetos bastante ambiciosos, como o aumento de impostos para ricos e a interrupção da exploração de petróleo. Ele vai conseguir apoio no Congresso para esse tipo de projeto? Vai ter que negociar muito e é claro que já, né, um dia após a sua eleição, no momento que for proclamado, né, o resultado oficial final das eleições, com os votos, cada voto contado, e o presidente, né, o outro candidato, né, o seu opositor Hernandes, já reconheceu a vitória do Petro. Isso é muito importante, porque não cria, né, já dificuldades para ele ainda, né, logo após o pleito, no que diz respeito à sua legitimidade, enfim, a legitimidade da sua vitória. Dois pontos importantes é que o primeiro é que, por conta da pandemia, todos os países tiveram que realizar gastos que não estavam, é claro, no seu horizonte. Então, não é só na Colômbia, mas países como a Argentina, a Bolívia, já adotaram um imposto sobre grandes fortunas e cobrado uma única vez. O Reino Unido, com Boris Johnson, também vem discutindo não um imposto sobre grandes fortunas, mas como reformar, né, imparcialmente, né, a cobrança de impostos na Inglaterra, de tal modo que possa contribuir, né, com a situação fiscal do país. Então, o desafio ainda nesse finalzinho, digamos assim, de pandemia, pelo menos é o que tudo indica, né, nesse pós-pandemia, nós temos que os países precisam recompor os seus caixas. E uma das propostas do Petros é exatamente uma reforma tributária. Lembrar, né, Cristiane, que foi justamente a reforma tributária que levou aos intensos protestos, né, em 2019 na Colômbia, e que, portanto, o presidente agora eleito na Colômbia, o Petro, ele propõe também uma reforma tributária, vai negociar, mas é uma reforma tributária visando, né, a justiça social, visando a redução das desigualdades, e não como queria o seu opositor, ou defendia o seu opositor, uma reforma tributária que aliviasse ainda mais para os mais ricos e os super ricos na Colômbia. A Colômbia vem desse histórico de protestos, como outros países da América do Sul. E o Petro vai ter que fazer essa negociação que pode levar algum tempo para ter algum efeito, no momento que 40% da população está abaixo do limite de pobreza. Ele vai contar com a paciência dessa população ou a gente pode esperar protestos como vemos hoje no Chile ou no Equador? Eu acho que é importante destacar que a escolha da sua vice, né, a Francia Marquez, foi uma escolha fundamental, uma mulher negra com uma trajetória que representa, né, como eles têm dito, né, que este era o governo dos ninguéms, né, e dos nenhuns.
né? Ou seja, um governo que é voltado e que procurará estar sintonizado, segundo, né, o Petro e a Marques, exatamente com esse sentimento de justiça que as ruas, nos protestos, né, enfim, na Colômbia, elas ecoaram. Né, ecoaram esse grito de protesto. A paciência da população, é claro que o tempo da política nem sempre o tempo, né, coincide com o tempo das demandas mais urgentes, né, da sociedade, no caso, a sociedade colombiana. Mas creio que a esperança, a renovação política que representa a eleição do Petros, como todo governo, ele tem aí 100 dias, né, digamos, de lua de mel com a população, agora com o eleitorado. E não será, né, um governo fácil, não encontrará uma situação tranquila em relação à oposição, porque a oposição fará de tudo, né, para colocar entraves, obstáculos às suas propostas e, é claro, ao seu governo. Mas creio que o presidente Petro, né, o futuro presidente, o Petro na Colômbia, ele está mirando, sobretudo, a tentativa de, primeiro, pacificar como um todo a sociedade colombiana e, segundo, né, um chamamento, né, às forças políticas exatamente para reverter esse quadro que você também descreveu, né? Ou seja, 40% da população na pobreza, o desemprego em torno de 12% e as oportunidades, sobretudo para a juventude, não apenas, mas sobretudo para a juventude, muito escassas. Um outro ponto importante é a questão ambiental. A Francia Marques, além de ser uma mulher negra e ativista, ela trabalha com essa questão. Com uma parte importante da Amazônia, a Colômbia pode vir a ter um discurso internacional e importante sobre o tema? A questão ambiental, como você também destacou, ela é um tema-chave, né, no programa do Petros, que tem chamado a atenção para a necessidade da Colômbia mudar, né, o seu perfil econômico. E um dos pontos é a exploração de petróleo, e que ele quer que a Colômbia entre naquilo que é chamado indústria 4.0, ou seja, a Colômbia faz parte da OCDE, a Colômbia, portanto, tentaria buscar apoio, né, nos países, nos membros da OCDE, claro, para levar mais investimentos para a Colômbia, porque o Petros não tem um programa para realizar nacionalizações na economia, como o seu opositor tentou colocar essa pecha, né, de que ele vai expropriar a terra, fazer uma reforma agrária de qualquer jeito, ou seja, que a segurança dos investimentos na Colômbia, basicamente o que eles estavam dizendo, não estaria num patamar, digamos, de fato confiável com o presidente Petro. E o Petro, em relação à questão ambiental, isso é uma sinalização muito forte da preocupação que ele tem com a emergência climática, né, quando se fala das mudanças climáticas. E isso é um fator importante porque 1/3 do território da Colômbia é coberto pela floresta, né, amazônica. E, no entanto, é uma região que é pouco, né, povoada e que enfrenta problemas como garimpo, extração ilegal de madeira, né, e assim por diante, de uma depredação também, assim como nós vemos no Brasil, também em direção à parte amazônica, né, colombiana. Creio que ele deve fortalecer, sim, implementar também mudanças na condução da política ambiental colombiana, mas creio que, nesse momento, ele deve focar mais nas questões mais urgentes, que são as questões do desenvolvimento, que ele terá que agora apresentar, né, suas propostas, de fato, implementá-las, negociá-las, e não é fácil fazer isso, né, do dia para a noite, claro, mas eu creio que ele coloca a Colômbia no horizonte da transição energética, que esta me parece a mensagem que ele está procurando, né, enfim, convencer
o povo colombiano dessa necessidade e, ao mesmo tempo, realizar investimentos em ciência e tecnologia, e isso, é claro, vai também, pode levar, e espero que leve, a mudança no sistema de ciência e tecnologia e universitário colombiano, porque ele tem uma forte presença do ensino superior privado na Colômbia, ou seja, na Colômbia praticamente todo o ensino superior é privado, e se ele quer realizar investimentos em ciência e tecnologia, também ele tem que provavelmente trazer alguma mudança no que diz respeito ao acesso da juventude, sobretudo a juventude pobre, ao ensino superior. E a chegada do Petro no governo marca uma nova onda rosa na América Latina? A gente pode falar disso? E qual vai ser a mudança em relação à política com o seu vizinho, o Brasil? Eu creio que não seria uma nova mudança, uma nova onda rosa, porque o Petros, embora ele tenha participado por 13 anos do grupo guerrilheiro M19 na Colômbia, ele já está, né, há 32 anos praticamente na vida institucional. Foi prefeito de Bogotá, 2 vezes senador, foi deputado, e agora leva, né, as forças progressistas, né, a essa vitória inédita na Colômbia. Eu creio que o Petros ele vai estar mais alinhado com uma esquerda como a do Chile, né, do Boric, que é uma esquerda que quer renovar a agenda política e não deve, creio eu, se aproximar, por exemplo, de governos como o da Nicarágua, inclusive o Boric não convidou para a posse. Não sabemos como, né, será, enfim, os convites, né, do governo Petro. Outro ponto fundamental é a relação com o Brasil. O Brasil e a Colômbia, eles têm relação comercial através do acordo, né, do Acordo de Complementação Econômica 59, o ACE, mas a Colômbia, ela, no período do Juan Manuel Santos, ela se voltou um pouco mais para a América do Sul, mas o principal acordo que a Colômbia tem com seus vizinhos, com 2, né, de seus vizinhos, mas o México é a Aliança do Pacífico, que agora a Aliança do Pacífico está numa situação de que os 4 presidentes são do campo progressista. Então, aí tem a questão importante da integração econômica na região. E a relação com o Brasil, né, o presidente Bolsonaro já está indo para os seus últimos 6 meses deste mandato, sabemos que ele vai tentar, tudo indica, ele vai tentar a reeleição, então ele não deve dar, enfim, muita ênfase na política externa, como não deu ao longo do seu governo, já que o Brasil tem uma situação de, como eles mesmos dizem, de pária internacional. Eles perseguiram essa condição, infelizmente, e o Brasil se encontra neste isolamento internacional, que contraria, né, a política externa do país desde a redemocratização em 1985. Então, o presidente Bolsonaro, como ele está no campo da extrema-direita, né, um presidente de extrema-direita, e, portanto, certamente nutria simpatias mais fortes pelo candidato derrotado, o candidato da extrema-direita na Colômbia, o candidato Hernández. Mas creio que não haverá, nesse primeiro momento, nenhuma aproximação mais, digamos, amistosa com a Colômbia, não tem nenhuma agenda, uma agenda mais premente, né, entre o Brasil e a Colômbia que necessite, enfim, de uma aproximação dos 2 chefes de Estado, me parece, neste momento. Muito obrigada, Roberto, pelas suas explicações.